O meu irmão encontrou o meu cheque mensal no valor de 35 mil euros e entregou-o aos meus pais. Vamos ficar com isto como compensação por te termos criado. Peguei no cheque e rasguei-o na cara deles. Arranjem o vosso próprio dinheiro, parasitas. O meu nome é Miguel e, durante toda a minha vida, fui o filho menos querido. Não estou a exagerar, é simplesmente um facto. Tenho um irmão mais velho, Rafael, que sempre foi o filho perfeito aos olhos dos meus pais. Ele recebia tudo, as melhores roupas, os melhores presentes, toda a atenção. Todo o amor. Eu recebia as sobras, literalmente. Roupas usadas que ele já não queria, as piores porções de comida ao jantar, zero apoio emocional. Mas o pior começou quando fiz 17 anos e consegui o meu primeiro emprego. Os meus pais obrigaram-me a entregar-lhes 80% de cada salário, com a desculpa de ajudar a pagar as contas. Entretanto, o Rafael também trabalhava, mas nunca lhe pediram um único cêntimo. O dinheiro dele era dele. O meu era deles. Isto continuou durante anos. Mal conseguia sobreviver, quanto mais poupar para a universidade. Mas, de alguma forma, consegui. Obtive bolsas, fiz empréstimos estudantis, trabalhei em 2 empregos enquanto estudava. Licenciei-me com distinção em Ciências da Computação, com especialização em Inteligência Artificial, e consegui um emprego incrível numa startup tecnológica chamada Tecnova. O salário? 35 mil euros por mês. Sim, leram bem, 35 mil euros mensais. Nunca disse à minha família quanto ganhava. Limitei-me a mencionar que tinha conseguido um emprego decente na área da tecnologia, e deixei ficar assim. Não precisavam de saber mais. Agora chegamos à parte importante. Recebi o meu primeiro cheque físico porque ainda estava configurado o depósito direto com a empresa Lusidata. Quando o cheque chegou por correio ao meu apartamento em Porto, sentei-me no sofá e fiquei a olhar para ele durante aquilo que pareceu uma eternidade. 35 mil euros ao meu nome. Depois de anos a lutar, a passar fome na universidade, a dormir 4 horas por noite para conseguir trabalhar e estudar, finalmente estava ali. Não vou mentir, chorei. Chorei de alívio, de alegria, de orgulho. Deixei o cheque em cima da minha secretária naquela noite, planeando ir ao banco na manhã seguinte para o depositar. Esse foi o maior erro que poderia ter cometido. Nessa noite, a minha mãe, Dona Helena, preparou o jantar, e como era hábito, serviu-me as piores porções enquanto Rafael recebia o melhor. Alguns hábitos nunca morrem. Depois do jantar, precisei de usar a casa de banho. Estava a lavar as mãos quando ouvi um grito. Não pode ser! Mãe, pai, venham ver isto! Era o Rafael. O meu coração acelerou. Saí da casa de banho a correr para o meu quarto, a pensar que tinha acontecido algo grave. Quando cheguei, encontrei uma cena que nunca esquecerei. O Rafael estava de pé, a segurar algo nas mãos, com os olhos completamente arregalados. Os meus pais, Dona Helena e o Sr. Álvaro, estavam ao lado dele, a olhar para o mesmo objeto com expressões de choque e cobiça. Era o meu cheque. O que estás a fazer com as minhas coisas? Gritei, furioso. O Rafael ignorou-me completamente. Continuava a olhar para o cheque como se fosse um bilhete de lotaria vencedor. 35 mil euros, murmurou, a voz cheia de incredulidade. 35 mil euros por mês. Olhou para mim com uma mistura de choque e acusação. E disseste-nos que tinhas apenas um trabalho decente. Mentiste. A minha mãe deu um passo na minha direção. A expressão dela tinha mudado completamente. Já não era a mãe que tentava parecer amável. Era pura cobiça misturada com fúria. Miguel, disse ela, a voz a tremer. O que significa isto? Estás a ganhar 35 mil euros por mês? É o meu salário, respondi, tentando manter a calma. E não é da vossa conta. Agora devolvo-me o cheque. Não é da nossa conta, disse o meu pai, Sr. Álvaro, levantando-se da poltrona, o rosto a ficar vermelho. Estás a ganhar 35 mil euros e escondeste-nos isso? Não tinha de vos dizer nada. É o meu dinheiro. Eu é que o ganhei. O teu dinheiro? Soltou Rafael com uma risada amarga. Achas que tens o direito de guardar segredos assim da tua família? Depois de tudo o que fizemos por ti. Senti a raiva crescer no meu peito. Tudo o que fizeram por mim? Ah, sério? Vamos mesmo ter essa conversa? Demos-te um tecto, gritou a minha mãe. Alimentamos-te. Vestimos-te. Mandamos-te para a escola. Deram-me sobras, respondi, a voz a subir. Roupas usadas, comida que o Rafael não queria, zero apoio, e roubaram-me 80% do meu salário quando eu era menor de idade.
Não vos devo nada, porque nunca me deram nada que valesse a pena. Houve um momento de silêncio tenso. Podia ver as rodas a girar nas cabeças deles. Estavam a calcular alguma coisa. O meu pai foi o primeiro a falar. A voz dele assumiu um tom que tentava soar razoável, mas era completamente falso. Miguel, olha, acalma-te. Ninguém está a discutir aqui. Deu um passo na minha direção. Mas tens de entender a nossa perspectiva. Criar-te custou muito dinheiro. Anos de sacrifício. E onde queres chegar com isso? Perguntei, embora já soubesse a resposta. A minha mãe aproximou-se do outro lado. Querido, temos andado a pensar e achamos que é justo ficarmos com este cheque como compensação por te termos criado. Fiquei congelado. O que disseste? Ouviste bem, interveio o meu pai, o Sr. Álvaro, com a voz a tornar-se mais firme. Vê isto como finalmente apagar a tua dívida para com esta família. Nós investimos em ti durante anos. Agora é a altura de retribuires. Eu não conseguia acreditar no que estava a ouvir. Estão a falar a sério? Querem ficar com o meu cheque inteiro? Não estamos a pedir, disse a minha mãe, Dona Helena, com firmeza. É o correto. É o justo. Além disso, o teu irmão precisa de dinheiro para começar o novo negócio dele. Como família, devemos apoiar-nos. O Rafael precisa sempre de dinheiro para alguma coisa, disse eu, amargamente. E sou sempre eu quem tem de pagar, não é? Não sejas egoísta, Miguel, disse o Rafael, ainda a segurar o meu cheque fora do meu alcance. Família é família, e as famílias ajudam-se. Ajudar-se, explodi. Onde é que esteve essa ajuda familiar quando me licenciei e nenhum de vocês apareceu? Onde esteve quando trabalhava em 2 empregos e comia no Odes instantâneos todos os dias? Onde esteve quando vos pedi só um par de sapatos novos porque os meus tinham buracos? Já ultrapassa isso, murmurou Rafael. Isso foi há anos. Para ti foi há anos, respondi. Para mim foi uma vida inteira a sentir-me lixo. O meu pai estava a perder a paciência. Chega de drama. Vais assinar esse cheque, Miguel. É uma ordem. Uma ordem. Soltei uma gargalhada sem humor, não és o meu chefe. Já não és nada para mim. Sou teu pai, rugiu ele. E enquanto eu viver, vais fazer o que eu disser. Não. Já não. A minha mãe mudou de tática, os olhos a encherem-se de lágrimas falsas. Miguel, por favor, não sejas cruel. O teu pai e eu estamos a passar por dificuldades financeiras. Temos dívidas. Não sabemos como vamos pagar a hipoteca no próximo mês. Dificuldades financeiras, apontei em redor da sala. Vejo uma televisão nova de ecrã gigante. Vi um carro novo lá fora. O Rafael anda com roupa de marca. As vossas dificuldades existem porque gastam mais do que ganham. Isso não é da tua conta, gritou o meu pai. Exatamente. E o meu salário também não é da vossa conta. O Rafael deu um passo em frente, ainda com o cheque na mão. Olha, mano, isto pode fazer-se de 2 maneiras, a fácil ou a difícil. Podes assinar o cheque voluntariamente ou... Ou o que? Interrompi. Vais obrigar-me? Vão falsificar a minha assinatura? Porque isso é crime. A minha mãe abanou a cabeça rapidamente. Ninguém vai falsificar nada. Apenas assina o cheque, Miguel. Faz isso pela tua família. Vocês não são a minha família. As palavras saíram antes de eu conseguir detê-las. Uma família não trata os filhos como vocês me trataram. Uma família não tem favoritos tão óbvios. Uma família não rouba o dinheiro de um filho adolescente. Nós demos-te a vida, gritou a minha mãe, as lágrimas falsas a transformarem-se em fúria real. Deves-nos tudo. Eu não vos devo nada. Respondi com a mesma intensidade. Eu não pedi para nascer. Vocês decidiram ter outro filho. Essa foi a vossa decisão, não a minha. E se criar um filho é tão caro e tão horrível como dizem, por que o fizeram? Silêncio, gritou ela. Foi o que eu pensei. Endireitei-me. Agora devolvo-me o cheque. O meu pai bloqueou o meu caminho até ao Rafael. Não vais sair desta casa com esse cheque. Vais fazer o que é certo. E então algo dentro de mim, simplesmente quebrou. 25 anos de abuso. 25 anos de ser o menos querido. 25 anos de lhes dar tudo e não receber nada. 25 anos a implorar por migalhas de afeto. Sabe uma coisa, disse eu, a minha voz a tornar-se perigosamente calma. Tem razão. A minha mãe parou de chorar. O quê? Tem razão.
Eu devo-vos alguma coisa por me terem criado. Olhei para o Rafael. Dá-me o cheque. Ele fitou-me com suspeita. Vais assiná-lo. Dá-me o maldito cheque. O Rafael hesitou, mas acabou por estender-mo. Peguei nele e fiquei a olhar para aqueles dígitos 35.000 euros escritos com tanta clareza. Isto, disse devagar, é o que vocês acham que eu vos devo. E rasguei o cheque ao meio. Depois rasguei as metades. Depois voltei a rasgar. E continuei a rasgar novamente até não restar nada além de confete entre as minhas mãos. Não, gritou a minha mãe, atirando-se para mim. És um idiota, berrou o Rafael. Esse era o nosso dinheiro. O vosso dinheiro, repeti eu, deixando cair os pedaços no chão como neve. Não era vosso. Era meu. E prefiro destruí-lo antes de o entregar a uma cambada de parasitas. O rosto do meu pai ficou roxo de fúria. O que acabaste de fazer? O que devia ter feito há anos, respondi, sentindo uma calma estranha a tomar conta de mim. Negar-vos o que queriam. Negar-vos o controle sobre mim. Negar-vos até um único cêntimo do que ganhei com o meu esforço. 35.000 euros, gritava minha mãe, de joelhos a tentar apanhar os pedaços do cheque como se pudesse reconstruí-lo. Deitaste fora 35.000 euros. Peguei na minha mochila do chão e comecei a meter as minhas coisas lá dentro. Durante anos perguntei-me o que tinha feito de errado. Por que não era suficiente? Porque o Rafael era perfeito e eu era desilusão. Mas agora eu entendo. Não era eu. Nunca fui eu. Eram vocês. São pessoas cruéis, egoístas e gananciosas, que nunca deveriam ter tido filhos. Não podes falar conosco assim, disse o meu pai, mas a voz dele já não tinha qualquer autoridade. Posso, respondi. E vou. Porque já não tem poder sobre mim. Já não vivo debaixo do vosso teto. Já não como a vossa comida. Já não preciso do vosso amor, nem da vossa aprovação. Já não preciso de nada de vocês. Dirigi-me para a porta e, para que ficasse absolutamente claro, virei-me uma última vez. Aquele cheque era apenas o primeiro de muitos. Todos os meses receberei outro, e todos os meses o depositarei na minha conta. Vou comprar o que quiser, viver como quiser, e vocês não verão nem um único cêntimo. Miguel, não podes ir-te embora assim, gritou a minha mãe, Dona Helena. Não, respondi firmemente. Os parasitas não são família. São pragas, e acabei de exterminar-vos da minha vida. Vais arrepender-te disto, ameaçou meu pai, Sr. Álvaro. A única coisa da qual me arrependo, disse eu enquanto abria a porta, é de não o ter feito mais cedo. Aproveitem a vossa miséria. Ganharam-na. E saí. Fechei a porta atrás de mim, ignorando os gritos que ecoavam dentro da casa. Caminhei até ao meu carro com as pernas a tremer. Entrei e conduzi para longe daquela casa e daquela gente tóxica. A primeira coisa que fiz ao chegar ao meu apartamento em Porto foi ligar para a minha empresa, a Luz e Data. Expliquei que tinha havido um incidente com o meu cheque e que precisava que fosse cancelado e que me emitissem um novo. O departamento de recursos humanos foi incrivelmente compreensivo. Sem problema, Sr. Miguel. Cancelaremos este cheque imediatamente e enviaremos outro por correio registrado dentro de 2 dias. Ou, se preferir, podemos configurar já o seu depósito direto. Depósito direto. Por favor, respondi com alívio. Perfeito. O seu próximo pagamento será depositado diretamente na sua conta. Depois de desligar, sentei-me no sofá e soltei o ar que nem sabia que estava a prender. Eu tinha conseguido. Tinha mesmo feito aquilo. Tinha rasgado um cheque de 35.000 euros à frente das pessoas que me atormentaram durante toda a minha vida, e não me arrependia, nem um pouco. Sim, era muito dinheiro. Sim, podia tê-lo usado. Mas o simbolismo valia muito mais do que qualquer quantia. Era a minha declaração de independência, o meu grito de guerra, a minha forma de dizer nunca mais. Depois fiz algo ainda mais importante. Bloqueei os números dos meus pais e do Rafael no meu telefone. Bloqueei-os em todas as minhas redes sociais. Alterei as minhas definições de privacidade para que não pudessem ver absolutamente nada da minha vida. Cortei todos os laços. Pela primeira vez, estava completamente livre. Claro que não desistiram facilmente. Quando perceberam que os tinha bloqueado, começaram a ligar de outros números, números de vizinhos, telefones públicos, números de trabalho. Bloqueei cada um. Depois começaram as cartas. Chegavam ao meu apartamento quase diariamente. As primeiras tentavam ser manipuladoras. Miguel, a tua mãe está muito doente. Precisa de uma operação cara.
Por favor, liga-nos. Investiguei. A minha mãe não estava doente. Via no Facebook através da conta de um primo, a publicar fotografias dela fazer compras no Norte Shopping, como se nada fosse. Os meses foram passando. Concentrei-me no meu trabalho, em construir a minha vida. Recebi outra promoção, agora ganhava 48 mil euros por mês. Mudei-me para um apartamento maior. Conheci uma mulher incrível no trabalho. Fiz amigos verdadeiros. Eu era feliz. Genuína e completamente feliz. E então soube o que estava a acontecer com eles. Acontece que os meus pais tinham vivido muito acima das suas possibilidades durante anos. O dinheiro que me roubaram na adolescência era apenas uma pequena parte do que sustentava o estilo de vida deles. Tinham dívidas massivas de cartões de crédito, empréstimos de carro impagáveis, e uma hipoteca prestes a entrar em incumprimento. Quando perderam a contribuição mensal de 35 mil euros que assumiam que continuariam a receber, tudo desabou como um castelo de cartas. Primeiro venderam o carro novo do Rafael. Depois a televisão de ecrã gigante. Depois as joias da minha mãe. Mas nada disso era suficiente para cobrir as dívidas. O meu pai teve de arranjar um segundo emprego. A minha mãe, que estava semi-reformada, teve de voltar a trabalhar a tempo inteiro num cargo que detestava. O Rafael finalmente teve de conseguir um emprego verdadeiro, num restaurante de fast food, que ele odiava com paixão, e mesmo assim não era suficiente. 6 meses depois da nossa última confrontação, o banco executou a hipoteca da casa deles em Braga. Tiveram de se mudar para um apartamento pequeno e barato num bairro em Vila Nova de Gaia, um lugar que sempre consideraram abaixo deles. E eu não senti nada. Nem satisfação. Nem tristeza. Nem culpa. Nem alegria. Apenas nada. Tinham cavado a própria sepultura. Durante anos, sugaram-me até o limite, assumindo que eu estaria sempre ali para ser usado. Nunca consideraram que um dia eu diria basta. Construíram as suas vidas sobre a base da minha exploração e do meu sofrimento. Quando essa base ruiu, tudo o resto foi atrás. Atualização número 1. Passou um ano desde aquela noite. Um ano desde que rasguei aquele cheque. Um ano desde que cortei todos os laços. A minha vida agora é irreconhecível. Recebi outra promoção e agora lidero a minha própria equipa. O meu salário é ainda mais elevado do que antes. Casei-me com a mulher que conheci no trabalho, Carolina. Ela é gentil, compreensiva e vem de uma família que realmente sabe o que significa amor. Compramos uma casa juntos. Adotamos um cão. Tenho amigos que me convidam para celebrações. Tenho colegas que respeitam o meu trabalho. Tenho uma esposa que me ama incondicionalmente. Tenho uma vida. Uma vida verdadeira. E os meus pais, bem, segundo meu primo, as coisas pioraram muito. O Rafael tentou abrir 3 negócios diferentes. Todos falharam miseravelmente. Agora trabalha num armazém, a ganhar o salário mínimo, incapaz de pagar sequer a própria renda. Por isso continuo a viver com os meus pais. O meu pai, o Sr. Álvaro, teve de se reformar cedo por causa do estresse e de problemas de saúde provocados por anos de excesso de trabalho. Agora sobrevive com uma pensão miserável. A minha mãe, Dona Helena, continua a trabalhar, odiando cada minuto, enquanto sonha com o estilo de vida que costumavam ter. Os 3 vivem naquele apartamento pequeno e barato em Vila Nova de Gaia, discutindo constantemente por causa do dinheiro, culpando-se uns aos outros pela situação em que se encontram. E eu? Eu vivo na minha casa maravilhosa, com a minha esposa maravilhosa e o meu cão maravilhoso, completamente livre da toxicidade deles.